Olá, pessoal. Essa é a terceira aula da Lei Orgânica Seca, tá? Aqui só está aquilo que vai cair na prova. A lei orgânica ela é bem extensa e só vai cair 28% daquilo que está na lei orgânica. Então, a gente enxugou bem mesmo e vamos iniciar ela. Nós paramos aqui no artigo 37 da lei orgânica, onde fala das leis. Se você pegar o edital, vai estar escrito assim, ó, das leis. Então, vamos lá. Vamos falar sobre as leis. Artigo 37. A iniciativa das leis complementares e ordinárias. Então, aqui ó, são dois tipos de leis. Lei complementar, ela é uma das leis mais importantes, depois da lei orgânica, é ela, e depois as leis ordinárias, as LOs. Qual a diferença entre as duas? É que a lei complementar, ela tem um rito diferente. Ela, para ela ser aprovada, ela tem que passar em dois turnos. Em dois turnos da Câmara Municipal. Já a LO não, é um turno simples, tá? É um turno, ela é simples, ok? E para que serve a lei complementar? Ela chama complementar porque ela complementa a lei orgânica. E a lei ordinária? Para coisas ordinárias do dia a dia. Então, lá, a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara Municipal, ao prefeito e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos na Constituição e nesta lei orgânica. Então, vamos lá. Aqui, ó. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara Municipal. Quem são esses membros? Vereadores. E cabe também, né, a iniciativa para a lei complementar ordinária ao prefeito e aos cidadãos. Agora que pega esse aqui, aos cidadãos, na forma dos casos previstos na Constituição Federal, não nos interessa. E nessa lei orgânica. Ah, agora é aqui, ó. Nessa lei orgânica. O que que fala nessa lei orgânica mais acima, na última aula? Tem que ser para para você para você ter iniciativa de uma lei complementar ordinária, um cidadão fazer isso, ele tem que ser cidadão de Palmas. Como é que faz para você ser cidadão de Palmas? Você tem que ser eleitor do município, tá? E não pode ser feito só por um. Tem que ser feito por 5% do eleitorado do município. Hoje nós temos aí mais de 200 mil eleitores. Então tem que ser feito por 10 mil eleitores. 10 mil assinaturas. E todos eles têm que ser eleitores de Palmas. Ok? Então, esse artigo 37, ele é muito importante. Vou ler ele de novo. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara Municipal, ou seja, vereadores, ao prefeito, segundo, e aos cidadãos, tá? Aos cidadãos, subscrito como eleitor no município de Palmas. E tem que ser no mínimo 5% dos eleitores para propor uma emenda, uma lei complementar ordinária. Artigo 38. São leis complementares as concernentes às seguintes matérias. Então, aqui ele vai trazer um rol taxativo, tá? De leis complementares. Aqui, ó, Código Tributário, Código de Obras e Edificações e Estatuto de Servidores. Então, esta lei da última aula que acabamos de ter, ela é uma lei complementar, LC 008 de 99, lei complementar de 99. Por que ela é uma lei complementar? Porque a lei orgânica que a gente está lendo aí está dizendo que tem que ser por uma lei complementar, porque a lei orgânica é a lei maior. 4. Plano diretor, zoneamento urbano, concessão de uso do solo, alienação de bens. O que é isso aqui? É venda de bens, aquisição de bens imóveis, tá?
autorização para obter empréstimos. Beleza. 39. As leis delegadas. Lembra que eu falei ontem de leis delegadas? O que que são leis delegadas? São leis ordinárias, que é a lei delegada. Lei ordinária. Não pode delegar uma lei orgânica. As leis orgânicas são indelegáveis. Quais leis que você delega? Leis ordinárias. E delega para quem? Quem faz lei? Não é a Câmara Municipal? É a Câmara Municipal. Então a Câmara Municipal delega ao Executivo, porque o Executivo não faz lei. O Executivo executa as leis que o Legislativo faz. Então, as leis delegadas serão elaboradas pelo prefeito, que deverá solicitar a delegação à Câmara Municipal. Então, a Câmara Municipal quem delega. E quem executa, quem elabora? O prefeito. O prefeito elabora e o prefeito executa, tá? Então, tem uma questão que eu elaborei ela, que fala exatamente isso aí, ó. As leis delegadas serão elaboradas pelo prefeito municipal, ok? Ontem eu falei bastante, eu fiquei repetindo, né? Que era para você. Tem uma pessoa perguntando aqui se eu vou mandar o link. Será que eu não mandei o link, não? Mandei, vocês estão entrando, né? Deixa eu ver. Eu Nossa. sim, professor. Não, mas é porque são outros grupos aqui. Deixa eu mandar aqui. Ah, tá. Não, não tem só um grupo, não. Aqui eu não estou colocando muita gente para não dar. Na verdade, eu mandei, ele ficou enroscado aqui. Ele ficou enroscado. Agora foi. Vamos lá. Então, leis delegadas serão elaboradas por quem? Pelo prefeito, tá? Só que ele tem que pedir autorização, ele tem que solicitar essa delegação dessa lei para quem? Para a Câmara Municipal. Olha lá, ó. Parágrafo primeiro. Não será objeto de delegação. Não poderá ser delegado aqui, ó. Não poderá ser delegado. Os atos de competência exclusivo da Câmara Municipal. Então nós vimos lá quais? Conceder licença dar posse aos vereadores e ao prefeito e vice-prefeito, conceder licença ao prefeito e ao seu vice. Então, isso não poderá ser delegado. As matérias reservadas à lei complementar, aqui, ó. Nenhuma dessas matérias que nós acabamos de ver aqui em cima ó, pode ser delegado ao executivo. Nenhuma. Todas elas, quem tem que votar é a Câmara Municipal. Então, veja bem, na questão de delegar lei ou não, você não precisa decorar isso aqui. Você tem que decorar o seguinte, que não se delega lei complementar. Não se delega lei complementar. Então, ó, não será objeto de delegação os atos de competência exclusiva da Câmara Municipal, a matéria reservada à lei complementar e a legislação sobre quem, ó? Sobre planos plurianual, PPA, nem LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, e nem a LOA. Mas você não vai delegar o quê? A legislação. Quem é o legislativo? A Câmara Municipal. Então ele vai legislar sobre isso e pronto. Ele não pode delegar para o município, para o executivo. Ok? Mas não confunda uma coisa, pessoal. PPA, LDO e LOA, quem elabora é o executivo. O executivo elabora, aí ele tem que mandar para a Câmara, porque a Câmara tem que legislar, a Câmara tem que votar, fazer emenda. E depois que ele vota, aprova e manda para o executivo novamente. Segundo, a delegação do prefeito, a delegação do prefeito terá a forma de resolução da Câmara Municipal, que especificará seu conteúdo e os termos do seu exercício. Ou seja, a Câmara Municipal vai delegar uma certa lei complementar para o executivo fazer, mas ele vai
vai lá, ele vai falar ao prefeito, você tem que fazer assim, essa lei não pode ser dessa forma, tem que ser dessa outra forma, ou seja, vai dar os caminhos que o executivo tem que fazer, tá? Olha o 40. Em caso de relevância e urgência, o prefeito municipal poderá adotar medidas provisórias, as chamadas MP. E a MP, pessoal, ela tem força de lei, medida provisória. Tá? A prefeita faz uma medida provisória hoje à noite, publica hoje à noite ainda no Diário Oficial. Assim que ela publicar, ela já começa a valer, como se fosse lei. Só que como o nome está dizendo medida provisória, lá em São Paulo, o prefeito, acho que São Paulo no Rio, baixou a medida provisória para aposentar os servidores. Os servidores aposentou, só que a Câmara Municipal não aprovou a medida provisória, não aprovou, reprovou a medida provisória. Aí esses servidores, o que aconteceu? Eles voltaram para a ativa, tá? Aí eles tiveram que voltar para a ativa. Então, ó, em caso de relevância e urgência, o prefeito municipal poderá adotar medidas provisórias, como força de lei, devendo submetê-la à Câmara de imediato. Tá? E essa medida provisória ela terá um prazo de validade, 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Vamos ver se aqui vai falar. Parágrafo primeiro. A matéria constante e vedações tramitadas das medidas provisórias escritas na Constituição serão aplicadas. Tá. Aqui não. Vamos pegar a parte aqui que nos interessa. Ó, aqui, ó. A medida provisória perderá a eficácia, então ela retroage. Extunc, ela retroage. Desde o início. Se a prefeito fazer uma medida provisória hoje para você aposentar, e você aposentou amanhã, daqui a 30 dias essa medida provisória é revogada, não é votada pelos vereadores, é rejeitada, ela vai retroagir, vai alcançar você e você vai perder sua aposentadoria. Então, as medidas provisórias perderão eficácia desde a edição, desde quando o executivo editou, se não forem convertidas em lei. E aqui vem, ó, o mais importante. No prazo de 60 dias, prorrogável uma vez por igual período. Então, o prazo total é de 120 dias. Tá? 120 dias. Poderá ter uma medida provisória de validade. Então, a validade da medida provisória, a princípio, é de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Tá? Foi perguntado em um concurso que eu estava vendo, estava assim, ó, prazo de validade da medida provisória, 120 dias, 60 dias, 40 dias ou 30 dias. O que você faria se caísse para você uma questão como essa? E aí você lembra do artigo 4º, 40, parágrafo 2º. As medidas provisórias perderão a eficácia, tá? Desde a sua edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias. Aí você fala, um prazo de 60 dias é um prazo. Se não forem, prorrogava uma vez por igual período, 120 dias. E lá na questão está 120 e 60 dias. Olha o entendimento da banca. Porque estatuto é tudo igual. Muda alguma coisa ali. O entendimento da banca lá foi o seguinte, que o prazo de validade é 60 dias. E a questão não falou prorrogação. Então, se a questão não falar prorrogação, não falar a palavra prorrogação, o prazo de validade de uma medida provisória é 60 dias. Agora, se o CAPT da questão falando, olha, uma medida provisória com a sua prorrogação terá validade de 120 dias. Agora, se perguntar qual a validade de uma medida provisória? 60 dias. Ok?
Beleza. Parágrafo terceiro. Não sendo a medida provisória apreciada em até 45 dias. Aqui, ó, 45 dias. Contados de sua publicação, será esta incluída na ordem do dia. E ela vai ser incluída na ordem do dia naquela sessão ordinária que está acontecendo na Câmara, naquele mesmo dia, tá? Porém, ela vai ficar sobrestadas. Ou seja, ela vai ficar esperando sua vez, até que se ultime a votação. Todas as demais deliberações legislativas da Câmara Municipal. Porque é uma forma que o Executivo achou para forçar a Câmara Municipal a votar a medida provisória, para a medida provisória não perder. Porque se acabar o prazo de validade, acabou a medida provisória. Todo mundo se ferra também. Parágrafo 4º. É vedada, é proibida a reedição na mesma sessão legislativa da medida provisória que tenha sido rejeitada. Então, está tendo aqui a sessão legislativa, a medida provisória foi rejeitada pela Câmara. Então, a Câmara não pode botar naquela mesma sessão aquela medida provisória para ser votada novamente. Tem que esperar uma próxima, tá? Ó, durante a tramitação da medida provisória feita pelo Executivo na Câmara Municipal, os parlamentares poderão apresentar emendas. O que é emendas? É modificação na medida provisória. O que é a medida provisória? Medida provisória é uma lei temporária, desde que tenha pertinência temática com as medidas provisórias. Então, o vereador ele pode fazer emenda, mudar aquela medida provisória, mas desde que seja no mesmo sentido, tá? Tá se falando de quê? De casas populares? Então a emenda tem que ser sobre casas populares e não sobre carros. Artigo 41. As leis submetidas à apreciação da Câmara Municipal deverão ser votadas em dois turnos. Aqui, ó, dois turnos. E é dois turnos. Eles vai e votam uma vez, ok? Depois a lei volta para a plenária da Câmara e eles votam novamente. No segundo turno, eles podem até mudar o voto. Eles podem até reprovar a lei, ok? Exigindo para as leis complementares o voto favorável da maioria absoluta de seus membros. Então, peraí, eu dei informação errada. Deixa eu voltar bem aqui, tá? Nós estamos no artigo 41, tá? Eu dei uma informação errada aqui porque eu confundi com outro. Aqui, ó. Informação errada está bem aqui. As leis complementares são em dois turnos e as leis ordinárias também, tá? São dois turnos. O que muda são a quantidade de vereadores. Então vamos voltar lá no artigo 41. Aqui. As leis submetidas à apreciação da Câmara Municipal deverão ser votadas em dois turnos. O que é dois turnos? Ela vai para o plenário da Câmara. O plenário da Câmara é como se fosse isso aqui, ó. Uma mesa redonda e aqui estão os vereadores. Aí o projeto é posto à mesa e eles vão analisar e votar. Se se vota pela permanência daquele projeto ou pela rejeição, pela aprovação daquele projeto ou pela rejeição daquele projeto, tá? Aquele projeto de lei, ok? Então, lá, em dois turnos, exigindo-se para as leis complementares. Quem são as leis complementares? São as leis mais fortes, são as leis mais importantes. Lei complementar. Exigindo-se para as leis complementares o voto favorável da maioria absoluta de seus membros.
que são a maioria absoluta de seus membros? Então, a gente tem uma LC aqui para ser votada, tá? Ela vai ser votada em dois turnos. Em dois turnos. E exige ser a maioria absoluta. Então, o que é a maioria absoluta? Aqui, ó, 50% mais um do total dos vereadores. Qual é o total dos vereadores? 23. Isso aqui ó, é absoluto, tá? Então, maioria absoluta, 50% mais um dos 23. Quanto que dá 50% mais um dos 23? Salvo engano, dá 11, 12, né? 12. 12 já deu 50% mais um, tá? Porque não tem como eu colocar um vereador pelo meio aí. Metade de um vereador, aliás. Artigo 42, deixa eu ver aqui se ele é importante. Sim, só iniciativa privativa, ou seja, apenas o executivo pode fazer. Do executivo municipal, entre outras previstas na lei orgânica. Leis que disponham sobre. Então, são privativa do executivo municipal. A iniciativa de fazer a lei, isso é privativo. Somente o executivo pode ter a iniciativa de fazer qualquer uma dessas leis aí, ó. Criação, extinção ou transformação de cargos ou funções. Ela faz a lei, só que a Câmara Municipal tem que votar. Tem que mandar para a Câmara Municipal votar pela aprovação ou pela rejeição. Não tem como fazer uma lei sem passar pela Câmara Municipal, mesmo que seja privativo do Executivo Municipal. Então, a prefeita, antes de abrir o concurso, ela criou os cargos. É privativo dela. Fixação ou aumento de remuneração de servidores, tendo como limite máximo, no âmbito dos poderes executivo, legislativo, municipal, a qual for atribuída espécie ao prefeito. Então, o limite máximo de um salário de um servidor do município é o do prefeito. Se o prefeito ganha 27 mil, nenhum servidor do município pode ganhar mais de 27 mil. Ou presidente da Câmara, né? Se ele for servidor da Câmara Municipal, nenhum servidor pode ganhar mais que um vereador, tá? Regime jurídico dos servidores. Com a diferença, então, a Câmara é de iniciativa do Executivo, fazer o regime jurídico dos servidores, com a diferença entre o maior e menor salário do município, não superior a 20 vezes. Então, vem cá comigo. Digamos que você tem um servidor lá na secretaria e o salário dele é de R$ 1.500. Deixa eu ver se eu ponho maior aqui. Fazer aqui. Salário. Que coisa. Ah, nossa, grudou aqui. Ó, o salário dele é de R$ 1.500. O que está dizendo? Que ninguém naquela secretaria poderá ganhar mais do que 20 vezes o menor salário. Então, se 1.500 é o menor salário, o maior salário poderá ser de 30 mil, tá? Respeitado o teto da prefeita. É isso que está dizendo lá. A maior e o menor salário pago pelo município não superior a 20 vezes. 20 vezes a quem? O menor salário. Aqui, ó. Qualquer projeto de lei que implique despesa, ele deverá ser acompanhado de indicação das fontes de recursos. Então, digamos que a prefeitura quer fazer uma pracinha.
Aí ela manda o projeto de lei para a Câmara Municipal, quero fazer uma pracinha. Primeira coisa que os vereadores têm que olhar no projeto é aonde está falando, de onde virá o dinheiro. Se não tiver, o projeto já está rejeitado. 43. É de competência exclusiva da Câmara Municipal, de iniciativa dos projetos de leis que dispõem sobre. Então, criação ou extinção de cargos da Câmara Municipal, fixação, aumento de remuneração dos seus servidores, tá? Organização e funcionamento dos seus servidores, servidores da Câmara. Então, tudo que pertence à Câmara é de competência exclusiva dela. Não será admitido aumento de despesa previsto nos projetos de iniciativa do prefeito sobre a organização de serviço administrativo. Então, lá, quais são os projetos de iniciativa do prefeito? Tá bem aqui, ó. São de iniciativa privativa do Executivo Municipal. Criação ou extinção ou transformação de cargo. O que ele está dizendo aqui? Que não se admite aumento de despesa. Ele pode até, a prefeita pode até criar cargo, mas desde que não aumente despesa. Você, como é que ela vai criar cargo aumentando despesa? Ué, ela extingue alguns e cria outros. Aí tira a receita desse que foi extinguido e passa para o novo cargo. É bem simples assim, igual eu estou falando, tá? Lógico que no papel é mais complicado. Aqui, ó, 45. A iniciativa popular poderá ser exercida pela apresentação à Câmara Municipal de projeto de lei subscrito, né, por no mínimo, não é máximo, é mínimo, 5% do eleitorado do município. Então tem que ser por no mínimo de 5% de pessoas que votam no município de Palmas. Não que votam em Luzimangues ou Paraíso, tem que ser eleitor daqui, do município. Ó, e a proposta, quando ela for lá para a Câmara Municipal, terá que se identificar todos os assinantes. Como é que eles vão identificar? Pelo número do respectivo título. Aqui, ó. A lei já vem dizendo como que isso ocorrerá. E essa tramitação desse projeto de lei de iniciativa popular, ele vai, ele vai correr dentro da Câmara respeitando o regimento interno, assim como todo projeto de lei. Ele não tem um rito especial. O 46, eu sempre tomo cuidado com esses artigos que têm prazo. E o 46 tem prazo. Olha lá, ó. O prefeito poderá solicitar urgência para a apreciação de projetos de sua iniciativa. Então, aqueles projetos lá, ó, de transformação de cargo, considerando relevante, os quais deverá ser apreciado no prazo de 30 dias. Então, a prefeita solicitou urgência na apreciação do projeto dela. Obedecendo à solicitação da prefeita, a Câmara Municipal abre um prazo de 30 dias para analisar esse projeto, tá? Decorrido sem deliberação o prazo fixado no CAPT, os 30 dias desse artigo, o projeto será obrigatoriamente incluído na ordem do dia. Então, a prefeita pediu urgência num projeto de iniciativa dela. A Câmara Municipal tem 30 dias para votar. Deliberar significa votar. Daí a Câmara não votou nos 30 dias. Se não votou, essa lei automaticamente ela vai para a mesa dos vereadores. Automaticamente ela vai para a plenária e ela vai ter que ser votada. Artigo 47. O projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal será, no prazo de 10 dias úteis,
enviado ao prefeito municipal, tá? Aqui, deixa eu tentar fazer uma coisa bem aqui. O projeto, ele é aprovado na Câmara Municipal. Tá aqui a Câmara. Aprovou. Depois de aprovado, a Câmara Municipal tem 10 dias para mandar para o prefeito, para o executivo. Projeto de lei aprovado ao executivo. E o executivo tem 15 dias para sancionar essa lei. E aqui acontece várias coisas. Se deu o prazo de 15 dias, ele não sancionou, ele ficou quieto, o silêncio, a lei passa a valer. Se ele sancionou, beleza, a lei acaba bem aqui. Agora, e se ele tiver vetado? E se ele vetar, pessoal? Digamos que a Câmara Municipal mandou a lei para o Executivo. Chegou aqui, ó, o Executivo vetou. Eu vou fazer outra aqui, ó. Executivo vetou a lei. Se ele vetou, ele tem 48 horas para mandar para a Câmara Municipal de novo. 48 horas. Justificando os motivos do veto. Aí chega aqui na Câmara, o que vai acontecer? Tomara que não caia isso para vocês. O presidente da Câmara vai analisar a justificativa dos vetos. Se ele concordar com os vetos, o presidente da Câmara, acabou, está vetada a lei. Agora, se ele não concordar, a lei volta novamente para o plenário da Câmara. E os vereadores têm 30 dias para analisar o veto. Se os vereadores decidirem manter o veto, a lei acaba aqui. Mas se os vereadores derrubar o veto, a lei volta para o executivo, para ele sancionar. Ele não pode mais vetar. Mas aí o prefeito decidiu por birra, já que vocês derrubaram meu veto, ele decidiu não sancionar a lei. Então, quem tem que sancionar é o presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Aí o presidente da Câmara não quer sancionar. Aí é o vice-presidente. Mas aí o vice-presidente não quer sancionar. Aí ele vai perder o cargo dele, de vice-presidente da Câmara. Vai assumir outro vereador e o outro vereador terá que assinar, tá? Porque senão vira um documento apócrifo. Documento apócrifo é documento sem assinatura. Alguém tem que assinar. Então, lá, o projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal será, no prazo de 10 dias úteis, enviado ao prefeito, que, concordando, sancionará ou promulgará no prazo de 15 dias úteis, contado da data do recebimento. A primeira aqui, ó, 10 dias e 15 dias. 10 dias a Câmara tem para mandar para o prefeito e o prefeito tem 15 dias para sancionar ou vetar. Parágrafo único. Decorrido o prazo de 15 dias úteis, o silêncio do prefeito importa a sanção. Então, bem aqui, ó, se o prefeito ficar quieto, não falar nada, passou 15 dias, a lei passa a valer. O prefeito que julgar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á ou total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas e enviando o projeto novamente para a Câmara, né, ao presidente da Câmara os motivos do veto. Então, isso aqui, ó, esse 48, se vetar, pode acontecer várias coisas. Vetou a lei, é falar, ó, não quero essa lei. Se vetar, pode acontecer ali, ó, parágrafo 1º. O veto deverá ser sempre justificado, e quando parcial, abrangerá
o texto integral e o artigo, o parágrafo e o inciso. Ok? O que ele está falando aí? Está falando aqui o seguinte. Tá vendo? Isso aqui que a gente está lendo é uma lei. Lá no artigo 48, o prefeito ele quer vetar apenas a palavra veto. Ele quer tirar essa palavra aqui, veto. Só isso, não pode. Ou ele veta todo o artigo ou todo o parágrafo. Mas uma palavra ele não pode vetar. Ele não pode suprimir. Ou ele veta toda a lei, ou todo um artigo, ou todo um parágrafo. Tá? Se ele vetar toda a lei, o veto total. Se ele vetar só um artigo ou um parágrafo, é chamado veto parcial. Então, vamos lá. 2. As razões aduzidas no veto serão apreciadas no prazo de 15 dias, de 30 dias pela Câmara Municipal, tá? Terceiro, o veto somente poderá ser rejeitado pela maioria absoluta dos vereadores, realizada a votação em escrutínio secreto. Maioria absoluta, 50% mais um. Esgotado, sem deliberação, a ordem prevista. Não. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Se o veto for rejeitado, o projeto será enviado ao prefeito em 48 horas para promulgação. Ele só tem que assinar. Se o prefeito não promulgar, ele não quer votar, ele não quer assinar a lei em 48 horas, nos casos de sanções tácitas ou rejeições de vetos, o presidente da Câmara promulgará a lei, ele vai assinar a lei. Se o presidente da Câmara não fizer, caberá ao vice-presidente em igual período. Agora, se o vice-presidente não fizer, ele vai perder o cargo de vice-presidente. Parágrafo 7. A lei promulgada nos termos do parágrafo anterior produzirá efeitos a partir de sua publicação. Não, isso aqui não é importante. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisinha aqui. Ó, se a Câmara decidir pela a manutenção do veto, ou seja, a prefeita manteve, a Câmara foi lá e decidiu, não, vamos manter o veto. O que isso vai implicar? Não restaurará, não restaura a matéria suprimida ou modificada, ou seja, já foi, já era, tá? Não vai valer a lei.